A Cury divulgou seus resultados e as ações chegaram a subir mais de 10% ao longo do dia. Um resultado forte, com lucro líquido acima do que eu esperava e mostrando uma empresa que está redonda, com grande potencial de pagar bons dividendos nos próximos anos. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Hoje a gente vai falar então um pouco sobre o resultado do segundo trimestre da Cury. Lembrando, pessoal, que isso não se trata de uma recomendação de investimentos. Também quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que deixem o like, que ativem o sininho e que comentem se vocês têm Cury, se vocês não gostam da Cury, se preferem outras construtoras. Enfim, comenta aqui embaixo. Essa é uma empresa que eu tenho na minha carteira, ela compõe a parcela ali de geração de renda, é uma empresa que eu tenho expectativa de ser uma boa pagadora de dividendos, como tem sido aí ao longo dos anos, e eu acho que o segundo trimestre mostrou uma empresa muito robusta e preparada para continuar sendo a estrela aí dentro do segmento de baixa renda. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha na Cury. Bom, começando aqui, a Cury no ano sobe 40%, e só aí ao longo desse último dia, né, que foi o dia logo na sequência dos resultados que a empresa divulgou, a empresa subiu mais de 10%. E vamos ver o motivo. Então, assim, todas as linhas aqui para mim vieram impressionantes, né? A receita líquida da empresa, 600 milhões, crescendo aí mais de 30% ano contra ano e também crescendo em relação ao primeiro trimestre. Margem bruta de 36%, em linha com o que ela tem entregado aí ao longo dos anos. Essa margem bruta é uma coisa que me impressiona bastante, isso porque a gente tem visto um aumento muito grande dos custos de construção civil. Muitas empresas têm sofrido demais com o aumento dos insumos. A gente viu, por exemplo, o caso da Tenda, que as ações estão caindo em queda livre ao longo desse ano por conta de estouro de obra, né? Estouro do orçamento das obras. E aí, quando a gente olha para o lucro líquido, no percentual Cury, a empresa entregou 86 milhões de reais ao longo desse trimestre, uma alta de 40% em relação ao primeiro trimestre do ano e uma alta também de 10% em relação ao ano passado. Uma outra coisa que impressiona demais é o ROA, né, o retorno sobre o patrimônio líquido anualizado de 50%, né, mais de 50% para a Cury. A Cury é uma exceção dentro das empresas de construção civil. Em geral, essas empresas de construção civil operam com ROIs bem mais para baixo. É uma boa empresa do setor de construção consegue entregar um ROI ali na casa dos 20%, 22%, e a Cury conseguindo aí entregar mais de 50% de ROI. E por que isso é importante? Porque uma empresa com um ROI elevado, ela tem capacidade de distribuir, ela consegue distribuir dividendos, ao mesmo tempo que ela também consegue crescer. Então, como ela tem um ROI muito alto, ela precisa, né, o caixa que ela gera precisa ser pouco reinvestido na operação, o que permite ela distribuir bons dividendos para os seus acionistas. E falando um pouco também sobre os lançamentos, isso daqui é uma coisa que me impressionou bastante. A Cury fez alguns lançamentos ao longo desse segundo trimestre e me impressiona a velocidade de vendas da Cury. Então, por exemplo, ela lançou esse empreendimento aqui na Moca em maio de 2022 e ela já vendeu 80%. Um outro empreendimento na Zona Sul, um VGV de 210 milhões de reais, quer dizer, não é um empreendimento pequeno, 70% já vendido. E assim, a empresa, a Cury, ela consegue juntar uma velocidade de venda, o que a gente chama de VSO, que é velocidade sobre oferta, né, venda sobre oferta. Ela tem uma velocidade de vendas alta e também com margens brutas elevadas. E essa combinação faz com que ela seja uma empresa muito redonda e assim, tem conseguido manter bons níveis de lucratividade e também com baixa necessidade de reinvestimento. Então, ela é praticamente asset light, ela consegue fazer permutas nos terrenos, ela vende rápido. Como ela opera no segmento de baixa renda, esse é um segmento em que ela consegue fazer o que a gente chama de repasse na planta. Então, ela repassa o cliente para o banco enquanto ela está construindo e vai recebendo do banco enquanto constrói. Isso diminui muito a necessidade de capital a ser empregado. Enfim, é uma empresa redonda e me impressiona até hoje. E um outro ponto também que eu gostei, a Cury, ela tem ficado mais exposta às faixas mais altas do programa Casa Verde e Amarela. Então a gente pode perceber aqui que no segundo trimestre de 2021, ela tinha 23% das obras com peso, né, de obras, de unidades de até 180 mil reais. Hoje, essas unidades representam algo como 7% na participação das unidades lançadas. Então, assim, o grosso das unidades lançadas estão na faixa entre 180 mil para cima. Por que eu gosto disso? Porque com a alta dos insumos, a gente viu, por exemplo, a Tenda, que é uma empresa que se expõe mais aos segmentos mais baixos do programa Casa Verde e Amarela, com a alta dos insumos, ela não conseguiu repassar isso para os seus clientes, ela não conseguiu repassar isso para suas unidades,
E isso aí arrebentou com a margem bruta da empresa e fez com que as ações desabassem ao longo desse ano. Então, a Cury ela opera num segmento um pouco mais elevado dentro do programa Casa Verde e Amarela. Hoje ela também tem uma parte fora do programa Casa Verde e Amarela. A estratégia da Cury tem sido comprar grandes terrenos, então ela compra terrenos enormes, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então são regiões, são praças, que a demanda é muito grande, o déficit habitacional é muito grande, então existe uma demanda muito alta por essas unidades. E por conta disso eu gosto dessa empresa. E como eu comentei, faz parte da minha carteira. Banco de terrenos. A empresa hoje tem um banco de terrenos com VGV, que é um valor geral de vendas, de mais ou menos 10 bilhões de reais, o que eu acredito que suporta algo como 3 a 4 anos de lançamento. Obviamente a empresa vai continuar adquirindo novos terrenos, mas mostra que ela tem um conforto e que se os terrenos foram bem adquiridos, ela consegue manter, ela consegue sustentar essas margens brutas elevadas. De novo, como é que ela consegue isso? Ela consegue comprando terrenos grandes, em que ela consegue lançar empreendimentos com muitas unidades. São poucas empresas hoje do segmento de baixa renda que têm essa capacidade que a Cury tem. E olhando então um pouquinho o que eu enxergo de projeção, aqui eu peguei a projeção que o mercado coloca para a Cury. Hoje o mercado projeta um preço-lucro de 6 vezes para 2022 e mais ou menos 5 vezes para 2023. Isso significa, né, se a gente for pensar aí o que eu tenho na minha cabeça, é uma empresa que consegue, para 2023, consegue entregar um lucro líquido de uns 440 milhões de reais, o que faria com que ela estivesse negociando aproximadamente 5,5 vezes lucro para o ano que vem. Isso daria o que a gente chama de earnings yield, que é o inverso, de uns 20%. Como ela tem um payout muito alto, ou seja, como ela distribui um percentual muito grande do seu lucro em forma de dividendo, eu acredito que ela conseguiria tranquilamente pagar mais de 13% de dividend yield para o ano que vem. O mercado coloca aí uma projeção de mais ou menos 15% de dividend yield para o ano que vem. Eu sou um pouco mais conservador, prefiro ser dessa forma, mas de qualquer forma, 13% ou 15% é um número excepcional. Uma coisa também que, como eu comentei, eu acho que hoje as empresas do segmento de baixa renda, elas têm sofrido demais. Então, o que acontece? Não sei se todo mundo conhece, mas existe lá o programa Casa Verde e Amarela, que é o novo programa Minha Casa Minha Vida. E nesse programa você tem limite, você tem tetos de preços para as unidades. Então, aqui nesse gráfico eu tenho o chamado INCC, nesse caso aqui é o INCC acumulado de 12 meses. E a gente pode ver que lá em maio de 2021 a gente teve um INCC acumulado de mais de 16%. Hoje o INCC acumulado em 12 meses está na casa dos 12%, ainda é alto. Só que o que acabou acontecendo foi que as pequenas construtoras, elas não aguentaram os aumentos de custos. E o que acabou acontecendo é que dentro desse programa Casa Verde e Amarela, as grandes empresas, como por exemplo MRV, Cury, Direcional e a própria Tenda, começaram a ganhar muito market share. Então, a grande disputa é pelo orçamento do programa Casa Verde e Amarela, e que com essas altas de insumos, as pequenas construtoras ficaram excluídas, elas não aguentaram, muitas delas acabaram desistindo do programa, porque para elas não era suficiente, eles não conseguiriam vender naqueles preços tetos dentro do programa. Por um lado, foi ruim para a Cury, para a Direcional e para a Tenda, porque eles também não podiam, eles tiveram que suportar um pouco desses aumentos, mas por outro, eles conseguiram ganhar muito market share, e como são empresas mais industrializadas, com unidades maiores, né, com empreendimentos muito maiores, eles conseguiram amortecer bastante o impacto dos aumentos de custos. E a gente viu aí a margem bruta da Cury absurdamente elevada. Eu até trago aqui para vocês terem uma ideia. Então, isso daqui é a margem bruta de Direcional em azul, Cury em laranja e Tenda em cinza. E a gente pode perceber que a Cury e a Direcional praticamente não sofreram os preços, né? Praticamente não sofreram com perda nas suas margens brutas com essas altas dos insumos. A Tenda, por outro lado, como eu falei, ela opera no segmento mais baixo do Casa Verde e Amarela, ela acabou sofrendo bastante. Ela opera no segmento mais baixo, ela busca vender as unidades mais rápido, e o que acontece é que depois que você vende uma unidade e repassa para a caixa, você não pode mais reajustar o preço da unidade pelo INCC. É diferente do segmento de médio alto padrão. Então, a empresa ela acaba ficando muito exposta às altas dos insumos. Ela tenta precificar quais vão ser as altas que vão vir, só que se as altas que vão vir forem maiores do que eles precificaram inicialmente, eles acabam sofrendo bastante. E como a gente pode perceber, o pessoal da Direcional e da Cury conseguiram operar, conseguiram navegar muito melhor por esse ambiente inflacionário no setor.
Um outro ponto também que eu gosto de destacar, isso daqui era uma notícia do Estadão a respeito de como que lá em abril mais ou menos, o programa Casa Verde e Amarela, né, o orçamento que existia destinado para o programa Casa Verde e Amarela, estava muito pouco tomado, ou seja, tinha muito pouca demanda para financiar essas unidades. Então eles falaram assim: olha, as contratações caíram pela metade nos primeiros 4 meses do ano. Isso porque as construtoras desistiram de lançar empreendimentos por conta da inflação. De novo, isso permitiu para uma Cury e para uma Direcional ganharem espaço, e a gente tem visto o aumento do volume de lançamentos deles. Então, assim, a Cury já tem falado de lançamentos acima de 3 bilhões de reais. Ou seja, o que eu enxergo hoje é uma empresa que tem um preço-lucro na casa dos 5 vezes, pagando dividendos altíssimos e que tem condição de manter esses níveis de pagamento aí ao longo dos próximos anos. Esse programa, o meu entendimento é que independente se vai vir governo A ou governo B, a gente teve governo de esquerda, a gente teve governo de direita, esse programa ele se mostrou sustentável. Então, eu não acredito que o próximo governo vai trazer grandes mudanças. E a gente viu que essas empresas elas conseguiram sobreviver muito bem ao longo desse período. Bom, pessoal, isso é um pouquinho então do resultado da Cury. É uma empresa que eu tenho na minha carteira, já comentei em algumas outras lives. Lembrando também, eu vou fazer a minha live no dia 10 de agosto, às 8 horas da noite. Então, não percam, participem, é bem interessante. Eu falo um pouquinho da minha carteira, a gente bate um papo. Eu tenho gostado bastante das lives. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.